Mundo Mágico das Histórias está iniciando um programa gravado. Estamos numa tarde ensolarada, belíssima, na cidade de Anápolis. Vocês não vão imaginar, vocês não vão dar conta, como dizem os goianos, de nem sequer supor onde é que eu me encontro gravando o programa de hoje. Estou num convento Arca da Fraternidade, Arca de Maria. Convento da Fraternidade, Arca de Maria, Missão São José, na cidade de Anápolis, Goiás. Eu sempre falei para vocês que as histórias são mágicas. Elas nos levam a lugares inimagináveis. Então é por isso que vocês não vão saber nem imaginar com quem eu vou conversar no programa de hoje. Eu sou Marúcia Coelho, contadora de histórias, e recebo você que está nos vendo pela primeira vez com muito carinho. E vocês que já são amigos do programa e que nos acompanham há um bom tempo, também sejam muito bem-vindos. Quero mandar um meu beijo especial para essa garotada maravilhosa, nossos futuros leitores. Eu estou, como eu falei, com a irmã Luísa Maria, do Convento Fraternidade Arca de Maria. Essa pessoa incrível, maravilhosa, que eu conheci através da minha amiga Eliane e que vai nos dizer, vai se apresentar, dizer quem ela é e como foi que ela começou a contar histórias. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Seja muito bem-vinda ao nosso Mundo Mágico. Boa tarde, Marúcia. Boa tarde a todos que nos veem nesse momento. Eu não posso dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque a gente não sabe o momento que eles vão assistir, né? Isso. Mas é com muita alegria que a gente partilha desse momento, né? Onde eu vou dar o meu testemunho, o que o contar história fez na minha vida. Né? Tenho 43 anos, nasci aqui em Anápolis, mas fui criada a vida inteira em Pirenópolis, a cidade mais linda do mundo. Marúcia concorda, não concorda? Concordo. A cidade mais linda do mundo, Pirenópolis. E lá eu fui professora, né? Fui professora dos meus 17 anos até os meus 24, quando eu vim para a Fraternidade Arca de Maria. E foi contando história que eu discerni minha vocação. Escutando histórias e contando histórias. Que maravilha! As histórias são sempre muito fantásticas. E a senhora contava histórias para quem, irmã? Então, como eu era professora, né, e eu era muito dinâmica, eu era professora de educação infantil, que nós falamos hoje, até o 3º ano do ensino médio. Só que eu formei em geografia, mas o meu ensino médio técnico foi em magistério. Então eu comecei dando aula muito cedo, aos 17 anos de idade. E gostava sempre das crianças. Nunca imaginei que eu ia dar certo tanto com os pequenininhos da alfabetização. E como eu tenho essa facilidade de contar história, de cantar, de dançar, então eu fazia as caras, as bocas dos personagens, tanto da história quanto também das músicas, né? Isso me levou a ser uma professora muito dinâmica, que não gostava de ver os menininhos assim cabisbaixos. E contava história de tudo, né? Naquela época já não existia cartilha, mas me traziam os livros e eu pedia para eles, qual livro você quer que a gente conte? Então tinha aquela fábula das uvas verdes, né? Do patinho feio, um monte de historinhas que me ajudou muito a chegar até o coração das crianças, porque as crianças amam ouvir histórias. E a senhora já usava hábito nesse tempo? Não, eu não era freira, não. Eu era simplesmente uma professora e catequista. Sim, outro momento que aí foi, sim, o discernimento vocacional, porque eu dava aula para essas crianças, né, de 6 aninhos, 5 e meio, 6 aninhos, e todos os dias, segunda a sexta. E dava catequese para essas crianças, de mais ou menos dessa faixa etária, onde tinha alguns que eram os meus alunos, né, da alfabetização.
e que me tiravam do sério no ensino normal, mas na catequese ficavam vidrados com as historinhas de santos, com a história sagrada, né, com trechos da vida de santos, que são até muito conhecidos na área da filosofia, como, por exemplo, Santo Agostinho. Agostinho. E quem contava histórias para a senhora quando pequena? Então, meu pai. Ai, que delícia! Ai, meu pai contava histórias. Aqui em Anápolis. É lá em Pirenópolis, né? Porque eu fui criada lá em Pirenópolis. Meu pai contava história, a minha mãe fazia aquela brincadeira, cadê o Toicinho que estava aqui? Aí já era um mundo, né? As próprias músicas que são narrativas, não sei se a senhora conhece, hoje eu cantei, Maria de Nazaré. Não, pode cantar pra gente agora. É Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Então começava a cantar nas missas e eu entrava nessa história da música que estava narrando, e aí eu não sabia, porque eu tinha 6 anos, eu não sabia o que significava traço. Um traço de Deus, Maria deixou. Aí na minha cabecinha, assim, né? Fantástico Mundo da Luísa, eu pensava que era um braço. Aí eu imaginava. Então todas as músicas, tem uma outra maravilhosa do Padre Zezinho, essa do Padre Zezinho, e tinha uma outra que cantava: quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Então eu estava participando da missa, mas estava vendo Jesus passando e eu ficando... Aí tinha umas palavras que não entendia, né? Aí eu inventava assim o que seria. No meu telônio jogando a rede, telônio. O que uma pessoa, uma criança de 7 anos ia saber o que significava isso? Né? Então, muitas outras. Então, geralmente, a música também me levava muito a imaginar, a desenvolver o gosto de ler histórias. E o pai da senhora contava história de assombração também? Não, meu pai não contava história de assombração. Ele contava geralmente as histórias que tinha naqueles números de utilidades dos telefones na época. Eu não sabia que tinha. Ela vai contar isso que é bem interessante, gente. Aí era daqueles telefones de discar ainda, né? Era uma rodinha. Sim. Acredito que era 130. Aí eu botava lá e vinha uma voz meiga. Hoje nós vamos contar a história do coelho e da raposa. Aí eu ficava escutando e meu pai reproduzia, porque ele também gostava de escutar a história. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. E também o próprio cotidiano, porque meus pais são mineiros que estão há quase 50 anos em Pirenópolis, né? Aqui no estado de Goiás. Então eles contavam as histórias lá em Minas Gerais, como era quando eles estudavam. Então contava histórias verídicas e a minha cabecinha ia. Na imaginação, viajava. Viajava. Tanto é que uma vez eu fui fazer uma atividade que precisava de eu fechar os olhos e imaginar o que é que estava acontecendo na hora que a minha mãe foi me ter no hospital, foi dar à luz, né? Foi me dar à luz no hospital. E aí, por eu escutar as histórias, aí eu desenhei tudo, desenhei quem é que estava na sala, preparando as malas, tudo. Então, nós somos uma família muito falante, minha mãe fala muito, eu sou filha única. Ai, não suportava esperar a hora para todos os meus coleguinhas acordarem pra gente brincar de roda, jogar baliza, pular elástico, jogar queimada, pique-esconde, salve latinha. Uau, um monte de brincadeiras que ajudou muito também nessa questão do contar histórias e de apreciar histórias. E hoje, conta histórias para quem? Hoje eu conto histórias, né,
Hoje eu conto histórias no meu apostolado, né? Porque eu parei e não dei prosseguimento. Quando eu contava as histórias dos santos para os meus aluninhos ali na catequese, que era uma vez por semana e 1 hora somente, né? Eles que não se comportavam muito na sala de aula, quando eu estava lá ensinando beabá, né? Proporcionando situações para eles entrarem em contato com a escrita, com a leitura, com as letrinhas, cores, etc. Né? Eles eram muito ativos quando eu contava as histórias de santos, e quando lá na escolinha também eu contava as historinhas, eles ficavam vidrados, parados assim, para saber o final da história. Então, uma das maneiras que eu conseguia manter disciplina, atenção e passar o meu recado era através das histórias. Então a senhora concorda que as histórias realmente, elas encantam as crianças? Encantam as crianças. E desenvolvem o raciocínio, desenvolvem o vocabulário maior. Sim. É isso mesmo, irmã Isso Maria? mesmo. E, sem dúvida, né? Porque depois eles perguntavam, né? Se eu falava alguma palavra que eles não compreendiam, né? Eles perguntavam. Eu não tinha oportunidade de parar as cantoras lá da missa para perguntar: o que significa traz? O que significa? Mas na catequese dava pra gente, a gente podia explicar. Bem. E a senhora gosta muito de ler? Gosto. Isso é um traço do contador de histórias. Porque não são muitas as leituras que precisam ser feitas. Não é você encontrar um livro e já contar a história. Você lê muito, o contador lê bastante. E tem aquela história, não sei se acontece com a senhora, aquela história que quando a gente acaba de ler, fica aquela vontade imensa de transmitir para que alguém nos ouça contando aquela história. Acontece também com a senhora? Sim, por exemplo, né, na sala de catequese, quando eu tinha 9, 10, 11 anos, o frei lá da minha paróquia era um frei agostiniano. Então, ele saía visitando as salinhas de catequese. Eu estava na primeira comunhão, ou na pré-catequese ainda. E ele gostava muito de contar a história. Eu uso conselhos e histórias que ele me contou até hoje, aos 43 anos de idade. Olha que beleza, gente. O poder das histórias. E aí, ele gostava de contar muito o embate, assim, né? A busca do coração incansável de Santo Agostinho por saber, para tentar entender o mistério da Santíssima Trindade. E ele nos contou, né, na sala, e eu sempre usava dessa história para contar. Foi uma história verídica, né? Sempre usava dessa história para introduzir o tema da Santíssima Trindade. E a senhora pode nos contar? Sim. Essa história é maravilhosa. Então, e que virou até música. Não, eu sei. Né? Virou até música. Então, Santo Agostinho era um enamorado de Deus. Da frase que mais, assim, emblemática dele é a seguinte: fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração só descansará quando repousar em vós. Então, Santo Agostinho, ele tinha flertado com algumas heresias da época. E aí ele se converteu, foi batizado já adulto, e gostava muito de ler e de escutar os sábios. No caso, quem ajudou muito ele no processo de conversão foi Santo Ambrósio, o bispo daquele lugar, né, lá no norte da África. E a mãe também, que chorava muito e rezava, porque queria ver seu filho junto de Deus, né? Então, ele, nos processos investigativos dele, ele faz parte de uma etapa, de uma fase da história da igreja que é chamada patrística. O expoente da patrística é Santo Agostinho. É Santo Agostinho. E a patrística eram os padres da igreja especulando, né, com o uso da razão, especulando as verdades de fé. E aí ele queria entender de todas as formas o mistério, como um Deus só, mas 3 pessoas, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses? Não, é um só Deus em 3 pessoas. E ele investigando os escritos, investigando a Sagrada Escritura, e um dia ele estava farto de ficar debruçado numa escrivaninha e falou assim: não, vou investigar diferente hoje. Vou passear à beira da praia.
E ele saiu, aquela brisa leve, e ele lá com o livro, né? Passava folhinha, inquieto. Gente, como que eu posso entender o mistério da Santíssima Trindade? Para começo de conversa, mistério não se entende, né? Você tem certas luzes, mas se compreender, deixa de ser mistério. E aí ele passeando ali na orla ali na praia, e ele tentando, parou exatamente no momento que lhe chamou muita atenção. Uma criancinha, assim, por volta de uns 5 anos de idade, tinha feito um buraquinho na areia da praia, e com uma conchinha, bem pequenininha, uma conchinha, a todo momento estava lá. Pegava a água da conchinha, derrubava no buraquinho. Pegava a água da conchinha, derrubava no buraquinho. E ele ficou intrigado com isso. Deu mais uma volta, uma segunda volta, e viu que aquela criancinha não se cansava. Tava o tempo todo. Aí ele fechou o livro. Ei! Vem aqui, moleque. Nem não usar essa expressão. Sim. Vem cá, menino. Ou se fosse lá no litoral de Porto Alegre, vem cá, guri, ou piá. Vem aqui. O que você está fazendo, hein? Aí o menininho respondeu: eu vou colocar água de todo esse oceano nesse buraquinho. Por isso que todo momento eu vou lá, encho a minha conchinha e coloco no buraquinho. Impossível! Você não vê que é muita água para um buraquinho tão pequeno? Aí o menino, que não era um menino comum, virou para Santo Agostinho e disse assim: é mais fácil eu colocar água desse oceano todo, desse mar todo, nesse buraquinho, do que o Senhor descobrir e compreender todo o mistério da Santíssima Trindade. E desapareceu. Puxa, maravilhoso. Ou seja, ou foi um anjo que assumiu, anjo não tem corpo, né? É. Ou foi um anjo que assumiu, por permissão de Deus, o corpo de uma criança, ou foi o próprio Jesus, né, que assumindo a sua idade de infância, foi dar uma chamada de atenção. Peraí, você não vai, nas suas leituras, você não vai descobrir o mistério da Santíssima Trindade, assim como eu não sou capaz de colocar a água desse oceano todo no buraquinho. E a senhora até hoje ensina assim a Santíssima Trindade para as crianças, sempre uso. Aí depois a gente vem para as perguntas, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são 3 deuses. Aí as crianças: não, 3 pessoas em um só Deus. Aí é uma forma também deles memorizarem. E lógico que a consciência deles, hoje eu faço teologia, depois de fazer geografia eu estou fazendo teologia. Hoje eu vejo que vai aprofundando, a gente não descobre, mas aprofunda no mistério. E se é namora de Deus, é a questão dos mistérios da fé cristã, é questão de maravilhar-se. É um encontro... É o que acontece com as histórias, é maravilhar-se, irmã. Porque se não tivesse encantamento, você não consegue alcançar ninguém que está lhe escutando. Ou você encanta essas pessoas através da história, ou então você não conseguiu transmitir aquilo que você queria. Isso é um dos aspectos maravilhosos da contação de história. Porque enquanto você está ouvindo aquele contador, você se perde, você não consegue saber o que está se passando no mundo. É aquele seu mundo. É você e a voz do contador. Você e a voz do contador. Só assim você pode conquistar e fazer com que a história chegue ao coração daquela pessoa que está escutando, não é assim? Sim, e é maravilhoso, porque como contar história não é ler história. Sim, a gente gesticula, muda a voz, gostei, né? E isso capta muito, até para evangelização, né? Quem quiser nos seguir, né? Fraternidade Arca de Maria, lá no YouTube a gente está com um processo de formação para conhecer um livro espetacular que fala da devoção à Nossa Senhora, e eu conto muita história. Né? E eu faço isso tanto pelo YouTube quanto faço nas reuniões presenciais. E o pessoal fica assim, ó. Isso. Por quê? Porque eu não fico lá lendo o livro. Eu vou falando tudo que está no livro, conversando, e quando cabe uma história, por exemplo, outra história do meu frei falecido agostiniano. Um dia
ele estava dando uma catequese a respeito dos maus pensamentos. Quem é que às vezes não se vê atormentado por pensamentos ruins? Principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, né? E uma santa, na altura, ela ainda não era santa, né? Ela estava em processo, Santa Catarina de Sena, estava sofrendo muito, com muitos pensamentos vãos. Ela ia para rezar, esses pensamentos atrapalhavam. Ela ia fazer algum serviço doméstico, esses pensamentos atrapalhavam, né? Aí chegou um momento que ela tá lá se debatendo, querendo assim entrar em contato com o Senhor, naquele momento profundo de oração, e ela fala: basta! E Jesus aparecia para ela. Tem até o livro, né? É um livro que é de cultura mundial, não é só para católico não. Chama O Diálogo, de Santa Catarina de Sena, onde ela escreve todos os diálogos com o Senhor. E uma mulher leiga, não chegou a ser religiosa, ela dava conselho para os papas, para os cardeais, para os bispos, e estava sofrendo aquela angústia, né? Porque estava se debatendo em vários pensamentos que estavam tirando ela do foco. Que ela queria estar ali em união com Deus, né? Em paz, em serenidade, mas tinha muitos pensamentos que atrapalhavam, né? E ela, como ela conversava com Jesus, ela falou: basta! Jesus, onde que o Senhor estava quando aqueles pensamentos estavam atormentando a minha alma, estavam atormentando a minha mente? Jesus responde: Catarina, Catarina, eu estava no seu coração para que você não consentisse em nenhum deles. Ai, que maravilha! Por quê? Porque o pecado é só quando consente. Quando você está na luta, você está provando que ama a Deus, não aceitando os vãos pensamentos, mas querendo sair daquela situação para estabelecer essa comunhão com Deus. Só que você já está em comunhão com Deus. O próprio Cristo respondeu: Catarina, Catarina, pois eu estava dentro do seu coração, eu estava na sua alma, para que você não consentisse e não caísse em nenhum desses maus pensamentos. É sempre ouvir o coração, não é, irmã? Olha, não é? Ouvir o coração, isso é fantástico. E de coração em coração a senhora vai encantando a quem quiser ouvi-la. Sim. E hoje em dia, qual é a grande dificuldade que a senhora encontra no momento que vai contar a história? A plateia é desatenta, não há educação, os adultos não querem, de imediato não aceitam a história. Qual é a dificuldade que a senhora tem com o público adulto? Porque as crianças são sempre encantadoras. Sim, eu particularmente tenho mais dificuldade com os adolescentes e com os jovenzinhos, porque eles ficam lá no cabelo, né? Na falta de atenção. Perfeito. Aí parece que você quer ali virar cambalhota, você quer gritar. A gente teve recente, a gente recebeu um grupo de crisma aqui, de um monte de jovenzinhos de 13, 14, 15, Nossa, até 18 anos. E tava assim. E eu falei assim: meu pai do céu, o que eu vou fazer para chamar a atenção desse povo? Que história que eu vou contar, né? Que história que eu vou contar, né? Então eu entro com a doutrina, mas aí eu entro com as histórias, né? Com as histórias dos santos que ilustra aquela parte da verdade de fé que eu quero ajudá-los, né? Então muitos tá assim: ai, uma menina começa a escorar no ombro da outra, aí começa uma falta de atenção, é o celular. Nesse caso nem foi o celular, porque as catequistas não permitiram que trouxesse o celular, né? Mas foi ficar mexendo no cabelo da outra, sempre procurando alguma coisa para se distrair. Para se distrair. Agora os adultos não, graças a Deus. Eles são sempre muito Mas o que a senhora faz com os adolescentes? Com os adolescentes? Eu mudo o jeito de falar, eu canto, eu faço uma movimentação, igual, por exemplo, nesse último evento que teve aqui, nessa última catequese, eu botei todo mundo de pé para cantar uma musiquinha, batendo palmas e fazendo gestos. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos... Eliane conhece a música. Aí a gente coloca desencontrado, né? Um coro faz uma parte, a outra. Aí isso tipo descontraiu e aí depois eles conseguiram voltar a atenção. Então, a senhora inicialmente fez com que eles entrassem no mundo que a senhora queria. Isso. E vale a pena contar histórias? Demais.
ainda mais história sagrada, história dos santos, histórias que expressa esse amor de Deus para com a humanidade e a resposta também da humanidade, amando a Deus, não ficando só no amor vertical, mas no amor horizontal, porque nosso Senhor resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Muito bem. Que bom encontrar. Gente, vocês estão ouvindo a irmã Luísa Maria. Veja que encantamento. Eu fiquei surpresa. Eu vim aqui visitá-las por, como ela já falou, a nossa amiga comum, a Eliane, que mora aqui em Goiânia. Eu viria de qualquer maneira. Elas me receberam muito bem, fizeram um almoço maravilhoso para mim. Me deram, a minha Eliane, um lugar de honra que nós não queríamos, mas delicadamente elas insistiram e nós ficamos no lugar de honra. E encontro uma contadora de histórias, daquelas da melhor qualidade, que você se encanta em ouvi-la, que ela aprende com olhar. Que isso, irmão? O nosso olhar, sim, contador faz a diferença. E até mesmo, né? Como eu tenho esse apostolado na internet, aí as pessoas falavam: irmã, a senhora sorri com os olhos. Olha só, mas é isso que acontece. Então, foi uma satisfação imensa para mim encontrar no convento da Fraternidade Arca de Maria essa excelente contadora de histórias que aqueceu de pronto dividir comigo essa conversa, que enriquece muito para que as pessoas entendam como o mundo das histórias realmente é um mundo mágico. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, você pode encantar as pessoas com histórias, não é isso, irmã? Estou vendo que a senhora está emocionada. É porque faz parte, né, da vida. Que eu fui assim, enquanto eu tô falando, eu tava lá na minha cama, no meu quarto cor-de-rosa, com meu pai sentado à beira da minha cama, contando histórias para eu dormir. Fez uma viagem afetiva. Fiz uma viagem afetiva. Ao mesmo tempo, no dia que eu descobri que esse era o meu chamado, né, porque eu era professora e era catequista. Quando eu vi que contar histórias na catequese ainda surtia mais efeito do que contar história. Agora já não tem mais essa diferença, né? História com H e com E, né? Tudo é história. Mas na minha época ainda existia, né? E tratar de coisas, né? Porque eu, como professora de geografia, eu contava também histórias, né? Dos acontecimentos geopolíticos, né? Do surgimento, do desenvolvimento do mundo, né? Do planeta, Terra, essas coisas todas. E aí eu me vi lá, naquele mesmo instante, né? Quando eu terminei com aquela turminha e fui sentar lá na porta da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, né? Que é um dos monumentos maiores históricos aqui da nossa região do Goiás, eu fiquei pensativa. Eu acho que Deus não me quer professora assim. Eu acho que Ele me quer uma missionária. Uma contadora de histórias. Uma contadora de história na missão. E concorda que Jesus foi um dos grandes contadores Parábolas, de histórias, né? Não é? E do jeito dele, ele nunca fez curso para ser contador de história. Ele falava com o coração. Que eu acho que é o que o contador usa muito, não é, irmã? Isso. É o coração. É o sentir. A história que a senhora vai contar, a senhora conta no momento que a senhora sente que é melhor para aquele público. É assim que acontece com a senhora? Isso. Tem sempre a história, tem sempre o exemplo, tem sempre uma coisa, acho que isso aqui vai fazer efeito. E às vezes, contando a história, eu choro e eles choram também. Olha só. E às vezes a senhora prepara uma história, acha que vai contar aquela história e na hora não sai aquela, sai outra. Já aconteceu? Já aconteceu, muito. Muito. Porque a senhora sente, né? Aquela coisa assim, bem subjetiva de cada contador de história. Sentir a plateia, para saber como vai fisgar aqueles olhinhos maravilhosos, seja dos adultos, seja das crianças. Isso. E o que a senhora poderia dizer, deixar de mensagem para quem quer ser contador ou contadora de histórias? Leia muito. Leia muito, leia também em voz alta, vê como a história também ressoa no seu coração, para depois você identificar
a história mais apropriada para aquele público, para aquele momento. Muito bem. Eu quero agradecer muito a senhora, irmã, porque, como eu disse, foi uma surpresa imensa, imensa. Eu poderia imaginar qualquer coisa aqui no convento, menos uma maravilhosa contadora de história. Além de ser uma pessoa cativante, super simpática, ela ainda canta, toca violão, ela faz de um tudo. Essa irmã aqui, ela vira o convento de cabeça para baixo, mas sempre com muito amor e com muito carinho. Então, quero mais uma vez agradecer a senhora, essa disponibilidade, essa generosidade em aceitar o meu convite, estar conosco, você que está aí, do Brasil inteiro, aprendendo e conhecendo a irmã Luísa Maria, do convento da Fraternidade Arca de Maria, de Anápolis, Goiás. Agora as despedidas da senhora para o Brasil inteiro, irmã. A gente é responsável por aquele que a gente cativa o coração, né? Isso. Então, vocês, eu não sei quantas pessoas, quais pessoas vão ver esse vídeo, né? Mas se sentir cativado, fique sabendo que lá diante do sacrário, lá nos meus momentos de oração, eu vou estar sendo responsável por cada um de vocês que assistirem aqui esse vídeo e compartilhar também. Uma forma de se tornar responsável é rezar para cada um de vocês. Que maravilha, muitíssimo obrigada. E vocês, até quinta-feira com o novo programa Mundo Mágico das Histórias. Eu agradeço a cada um que está aí nos ouvindo e nos vendo. E contar histórias é isso. É emocionar os outros e emocionar-se. Um beijo e até quinta-feira com o novo Mundo Mágico das Histórias. Muito obrigada. Amém.